Gente, como a maioria sabe, eu estou gestante, num momento muito especial da minha vida e é um momento de muito cuidado com a alimentação. E como nutricionista e também futura especialista no assunto, porque eu estou fazendo pós-graduação de nutrição materno-infantil, que envolve desde a gestação até a infância, eu resolvi vir compartilhar com vocês um pouco sobre a gestação, os cuidados com a alimentação na gestação. Então, se você conhece alguma grávida, marque aqui nos comentários, ou alguma tentante, ou se você é grávida, seja bem-vinda e espero esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, me mande mensagem embaixo que eu vou responder, tá? Primeiramente, pré-concepção. O ideal é que a gente se alimente bem 3 meses antes de engravidar. Então, se você tem planejamento, né? Se você vai engravidar pensando num momento, vou engravidar em setembro. Então, 3 meses antes, o ideal já é começar a fazer uma alimentação melhor e utilizar o ácido fólico. Por quê? O bebê, inicialmente, vai utilizar as suas reservas de 3 meses antes da gestação. Então, ele vai começar a utilizar os nutrientes que você ingeriu 3 meses antes de engravidar. O ácido fólico é essencial para a formação do tubo neural do bebê. Então, é importante começar 3 meses antes a utilização dele. Eu não comecei porque eu não estava planejando engravidar. Eu pensei em engravidar, mas não planejei de fato, vou engravidar em tal mês. Então, eu não comecei. Então, se você já engravidou e não utilizou os 3 meses antes, não se preocupa também. Espero que você tenha uma alimentação boa. Eu utilizei vitaminas porque eu utilizava vitamina para cabelo, pele, unha, sempre estou utilizando alguma vitamina. Mas de toda forma é importante você sempre procurar se alimentar bem para a vida. E aí isso vai favorecer quando você for engravidar. Concepção, estou grávida, primeiro trimestre. O primeiro trimestre, ele é uma fase que a gestante acaba passando por períodos de enjoo constantes. E aí a alimentação fica um pouco prejudicada. Então, justamente por isso é importante os 3 meses anteriores a mãe ter uma alimentação boa. Porque aí, quando ela chegar nessa fase e aí tiver muito enjoo e não conseguir se alimentar bem, pelo menos o bebê vai estar nutrido ali com os nutrientes que ela tinha antes da gestação. E nessa fase também é importante manter a utilização do ácido fólico até o 3º mês e outras vitaminas, minerais, como por exemplo vitamina D, essencial para o desenvolvimento do bebê, vitamina A por conta do desenvolvimento da visão do bebê. Também é importante nessa fase inicial verificar os seus hormônios, TSH, T4, porque eles são muito importantes para a manutenção do feto ali no seu útero e a prevenção do aborto. Segundo trimestre. O segundo trimestre já tem uma demanda de vitaminas e minerais maior. E aí o ideal é que se utilize zinco, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina B9 continuar, que é o ácido fólico, vitamina B12, ferro. E aí tem uma gama de vitaminas específicas para você. E manter uma alimentação saudável. Essa fase do segundo trimestre, que é a fase que eu tô no 6º mês. É uma fase anabólica, que a gente armazena gordura com mais facilidade para os estoques depois que o bebê nascer, para amamentação, enfim. Então é importante controlar o excesso de carboidrato, porque essa é uma fase que engorda com muita facilidade. E você ainda está conseguindo comer bem, porque chega no 3º trimestre, o estômago vai sendo cada vez mais pressionado, então é difícil comer. Então, nessa fase do segundo trimestre, é importante a gente controlar o excesso de carboidrato. Eu sei que a fome aumenta um pouco. No meu caso, aumentou no início do segundo trimestre, mas agora já está mais tranquilo. Não sinto mais tanta fome igual eu estava sentindo antes. E eu tô com 23 semanas. Só que a gente precisa ter esse cuidado para não aumentar tanto o peso. O aumento de peso na gestação pode acarretar pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional, então a gente precisa ter muito cuidado. Nessa fase, aliás, desde o início da gestação, porque eu esqueci de mencionar, é importante a utilização de ômega 3, de EPA, DHA principalmente, para a formação do tubo neural também do bebê, para a inteligência do bebê, para a melhora da oxigenação do cérebro da mãe, coagulação sanguínea. Então, é muito importante a utilização do DHA durante a gestação, desde o início. Mas aí no 3º trimestre a gente suspende, e aí eu vou falar mais pra frente. Outra coisa importante,
A gestante fica com o intestino, tende a ficar, né? Tem uma tendência a ficar com o intestino um pouco mais ressecado por conta da progesterona. E além também do útero estar pressionando ali o seu intestino, e aí isso gera uma pressão sobre o intestino que acaba prendendo as fezes. Então é muito importante também a utilização de fibras na alimentação, ou seja, utilizar aveia, linhaça, quinoa, lentilha, arroz integral, alimentos ricos em fibra que vão te ajudar ali na melhora da função intestinal. Só que é importante você ingerir água, porque não adianta comer fibra e não ingerir água, certo? O ideal é que a gestante ingira ali em torno de uns 3 litros de água por dia, pelo menos. Ainda mais quando o tempo estiver muito seco, igual aqui em Goiânia está nesse momento. Então, é essencial a ingestão de água. Além da ingestão de fibras solúveis, né, com a ingestão de água, as fibras solúveis que eu citei anteriormente, é importante também as fibras insolúveis, que são as fibras que aceleram o trânsito intestinal, que seria mamão, abacaxi, folhas, couve, alface, brócolis. Então, ter uma ingestão ali de vitaminas, de minerais boas, ou seja, frutas, verduras, legumes, são ricas em fibras insolúveis e aí vão ajudar no trânsito intestinal também. Outra coisa legal para o intestino e também até mesmo para gestante, por conta de melhora de absorção de vitaminas e minerais, é a utilização do probiótico. Porque os probióticos eles vão recolonizar a flora do intestino e aí, consequentemente, vão absorver melhor as vitaminas e minerais ali. E também facilitar o funcionamento do intestino. Os probióticos também auxiliam na questão de ansiedade, porque como melhora ali o meio bacteriano do intestino, e é no intestino que a gente secreta a serotonina, você tendo um ambiente melhor, você secreta com mais facilidade a serotonina. Então, é legal também a utilização de probióticos e a atividade física. Então, se você puder, desde o início, fazer atividade física, perfeito, 30 minutinhos por dia, de pelo menos uma caminhada. Se você não puder no início, o ideal é começar no segundo trimestre de gestação, pelo menos 30 minutos por dia, que é o que eu tenho feito. Terceiro trimestre, já é um trimestre que você se cansa um pouco mais, que a barriga está pesando, que o estômago está sendo pressionado, então é muito importante você ter a ingestão alimentar ali com os horários regulares, de 2 em 2 horas, em pequenas porções, mas sempre lembrando da qualidade alimentar a partir do terceiro trimestre, ali, a partir das 36 semanas. É importante reduzir todo o açúcar que você consumir, todos os carboidratos refinados, porque isso vai gerar uma resposta melhor, principalmente se você quiser ter parto normal. Nessa fase também é importante manter o uso dos probióticos, porque também vai auxiliar no intestino e cada vez mais pode estar piorando, né, a função intestinal. A ingestão de água também é essencial. Tâmaras auxiliam muito na dilatação para quem vai ter parto normal. Então, a partir de 36 semanas, ingerir 6 tâmaras por dia. 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. É muito benéfico para gestante que quer ter o parto normal. Nesse período, o ideal nessa fase é suspender o DHA, o ômega 3, por conta do momento do parto. E aí, o DHA pode atrapalhar um pouco na hora ali do parto normal, na dilatação. No geral, gestante deve evitar cafeína, evitar refrigerante, bebida alcoólica, com certeza, retirar da vida, cigarro. Então, é importante ter uma alimentação saudável durante todo o parto, porque é durante a gestação que a gente faz a expressão gênica do nosso neném. Porque o bebê carrega 50% do gene do pai e 50% do gene da mãe. Mas a expressão gênica ocorre a partir do momento que as fitas de DNA se fundem ali, e aí a partir da alimentação da mãe. Se for uma alimentação rica em agrotóxicos, que eu recomendo retirar, dá preferência para orgânicos. Eu sei que é difícil, eu tento ao máximo consumir os orgânicos, mas às vezes eu não consigo e aí eu acabo comendo o alimento com agrotóxico. Mas o ideal é a gente evitar, comer menos do que a gente comia antes. Bisfenol também, potes de plástico, se você carrega comida e deixa em pote de plástico, também evita. Alumínio, então evita deixar a comida também dentro de panela de alumínio, porque o alumínio passa para o alimento e aí também é tóxico.
Então, ter uma alimentação mais limpa possível. É claro que você pode se permitir, eu me permito, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente, eu me permito. E é importante controlar mesmo a quantidade, por conta da questão que eu te falei, que a partir do segundo trimestre a gente entra em fase anabólica e a gente acaba engordando com muito mais facilidade. Manter a atividade física até o terceiro trimestre. Eu falei ali da atividade física no segundo trimestre, mas manter até o terceiro, até quando você conseguir, porque vai favorecer o momento do parto também. E aí, o pós-parto, vem a questão do aleitamento materno, que muitas mães entram em dúvida. O que fazer no pós-parto? O que eu vou comer? O que eu posso comer? O intestino do bebê, ele é muito imaturo, então com certeza pode haver momentos que ele vai ter cólica, mas não por conta da sua alimentação, e sim por conta da imaturidade. Ele está desenvolvendo uma maturidade ali intestinal. E aí muitas mães se questionam o que pode, o que não pode, e é muito questão de observação. O aleitamento materno, ele ajuda muito a não ter cólica. Porém, precisa da pega correta, porque se o bebê engole muito ar durante a amamentação, aí consequentemente ele vai ter mais cólica. Mas a sua alimentação é necessário você observar. Por exemplo, o feijão pode dar muitos gases na gente, e aí também no bebê pode ser que dê por conta das fibras. Mas tem mães que consomem feijão, tem mães que consomem couve, brócolis, couve-flor, repolho, que são os alimentos que dão mais gases, chocolate, todos esses alimentos, e o bebê não tem simplesmente o excesso de cólica como um outro que a mãe também consome esses alimentos. Então é muito questão de observação do seu bebê, tá? Não se preocupe com isso, o importante é você manter a alimentação saudável, beber água, se possível aleitamento materno até o 6º mês exclusivo. Eu sei que é uma coisa que a gente precisa se preparar, porque caso a gente não consiga amamentar, a gente vai precisar recorrer à fórmula. Mas se você tiver leite, se você conseguir amamentar, aproveite, porque isso é essencial para o seu bebê e para o sistema imunológico dele. Então é isso, espero ter ajudado as mamães, as tentantes, e que dê tudo certo para vocês, para nós, que Deus nos abençoe.